conheço. Então, para isso, vou começar me apresentando. É muito importante que vocês me conheçam. O irmão aqui me apresentou brevemente, mas vou dar um pouquinho mais de detalhes para vocês. Meus queridos, eu me chamo Melquisedeque. Difícil, né? Mas vamos fazer um combinado então. Vou facilitar para vocês. Vocês podem me chamar de Melk. Ficou mais fácil assim? Parou na metade do caminho e tá certo. Mas olha, eu sempre fui uma criança muito ativa. Então, quando minha mãe falava Melquisedeque, eu já sabia que tinha dom, né? Então, todo mundo em casa me chama de Melk. Podem ficar à vontade também para me chamar de Melk. Vai ser um prazer partilhar um pouco da vontade de Deus para a nossa vida hoje aqui com vocês, tá? Eu sou estudante de teologia do 3º ano. Eu estudo na faculdade adventista lá na Bahia, que fica ali pertinho de Feira de Santana. E o pastor, ele me falou que aqui nessa igreja tem muitos baianos. É isso mesmo? E quem que é baiano aqui? Ixi, mais da maioria já. Irmãos, eu infelizmente não sou baiano, gostaria de ser, mas eu sou paulista, tá? Nasci em São Paulo, mas eu cresci em Sergipe, ali no quintalzinho da Bahia. Só não fala isso com o sergipano. Gente, então, para mim sempre estive ali perto, a cultura sempre foi partilhada. Hoje já tem 4 anos que eu moro lá na Bahia por conta da faculdade. Então é uma maravilha estar aqui com vocês, me sinto em casa, muito mais em casa, tá? E agora, para a gente ir para a Palavra de Deus e falar um pouco sobre o que Deus espera de nós, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e ficar de pé. O pessoal que está com criança no colo, eu estou dificultando a vida de vocês, né? Mas pega a sua Bíblia, fica de pé. Mel, que eu não trouxe a minha Bíblia. Então faz o seguinte, pega o seu celular que a gente vai consagrar ele agora, amém? Pega a sua Bíblia e aí você faz o seguinte, ó. Levanta a sua Bíblia aqui, ó. Levanta a sua Bíblia. E aí eu falo e vocês repetem, tá certo? Vamos fazer um ensaio primeiro? Vamos fazer um ensaio então. Ó. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Foi muito bom o ensaio, já podia ser valendo. Agora valendo então, tá? Vamos lá de novo. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Que ela diz que eu vou. Que ela diz que eu vou. Amém. 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 Pode se sentar e com a sua Bíblia, irmãos, aproveite e abra lá no livro de Números, capítulo 21. E quem encontrar diz, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E quem não encontrou diz, me espera que eu também vou. E vamos esperar que vamos todos juntos. Números, capítulo 21. Eu vou para o céu ou me espera que eu também vou? Vou para o céu. Vou para o céu. Amém. Se todos encontraram, então convido você a fechar os seus olhos, curvar as suas frontes para que possamos falar com Deus. Oremos. Santo, santo e grandioso Deus, nós estamos aqui, teus filhos, Pai, reunidos na sua santa casa de oração para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Que neste sábado o Senhor esvazie a nossa mente das demais preocupações e nos permita desfrutar de uma conexão contigo, Senhor. Que o Senhor venha me usar como mensageiro, não para falar dos meus méritos, da minha voz, porque nada de bom tenho a oferecer, mas que eu seja usado por Ti, Senhor, para falar a minha vida e a vida de todos que estão aqui reunidos. Nós pedimos que abra a nossa mente e o nosso coração, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amigos, Números capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 4, que diz o seguinte: Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho,
a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Curioso, né? Qual é o contexto que o povo de Deus vivia nesse período? Era um povo que tinha acabado de sair do deserto, acabado de sair do Egito, e eles estavam no deserto. Mas é interessante saber que esse povo estava tão cansado ali no deserto, porque eles já estavam vagando aproximadamente 39 anos. Então imagine, eles tinham saído do Egito para ir para a terra de Canaã, o que não seria uma viagem muito longa, mas devido aos seus pecados e às suas teimosias durante o caminho, eles já estavam ali caminhando no deserto há 39 anos. E aí eles começaram a ficar impacientes. E durante a sua impaciência, eles começaram a falar mal de Deus e mal de Moisés. E toda vez que eu li esse verso, desde criança, eu sempre pensava e tinha alguma coisa assim que me incomodava. Porque eu olhava para aquilo ali e dizia assim: olha que povo folgado. Porque pensa comigo, hoje nós acreditamos em Deus, sim ou não? Quais milagres nós vemos com os nossos olhos, de maneira sobrenatural, Deus realizando? Pouquíssimos. Um ou outro tem uma história de um livramento ou de uma cura para contar. Mas aquele povo não. Aquele povo, ele não tinha a história de um Jesus, mas eles tinham inúmeras maravilhas sobrenaturais que aconteceram na frente deles. Aquela geração viu as 7 pragas acontecendo no Egito. Aquela geração... Aquela geração, ela viu as pragas acontecendo no Egito. Aquela geração, quando saiu do Egito, ela viu um mar abrindo no meio. Aquela geração, ela viu, enquanto o mar estava aberto e eles passavam, o exército do faraó vindo lá atrás. E quando eles olharam para o exército do faraó vindo lá atrás, eles não precisavam ficar com medo. Eles não precisavam ficar com medo. Porque uma coluna de fogo, um tornado de fogo apareceu e segurou o exército para eles atravessarem o mar. Aquela era uma geração que, quando teve sede no deserto, viu Moisés batendo numa rocha e saindo água dessa rocha. Aquela era uma geração que ela tinha inúmeros testemunhos visuais dos milagres de Deus. E aí eu sempre olhava para aquele povo, assim, quando lia essa história, sempre olhava e pensava assim nesse povo e dizia: mas que povo descrente, porque eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, e eu nunca vi o mar abrindo, eu nunca vi uma coluna de fogo, uma nuvem nunca me acompanhou durante o dia, uma coluna de fogo nunca me acompanhou durante a noite para eu ficar com frio, eu nunca vi água saindo de uma pedra quando eu estava com sede. E mesmo assim eu acredito. Só que aquele povo que viu tudo isso ainda era teimoso e resmungão. E às vezes quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, né? Se fosse eu no lugar, eu não estaria reclamando. E aí eu começo a olhar um pouco mais das semelhanças e dos paralelos que aquele povo tem com a gente hoje. E aí a gente lê o verso 5, que diz assim: o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? O povo começou a reclamar. Era uma rebelião silenciosa. Não pegaram as armas e quiseram tirar Moisés do poder, mas eles estavam se revoltando. Eles estavam reclamando, sabe por quê? Porque as coisas não estavam acontecendo no tempo deles. Aí eles estavam impacientes. Sabe por que eles estavam se revoltando?
Porque a responsabilidade que eles tinham de fazer as coisas certas, eles queriam terceirizar para o líder. Não, mas quem tem que fazer as coisas certas é Moisés. Eu posso errar. Eu posso pecar. Eu posso me atrasar. Eu posso ser irresponsável. Mas Moisés não pode. E aí eles começaram a o quê? Chegaram um para outro e começaram a falar, e murmurar. E aí quando eu analiso essas realidades mais de perto, eu vejo que aquele povo não era diferente da gente. Quantas vezes nós falamos contra Deus, ficamos impacientes com Deus, porque na nossa vida as coisas não estão acontecendo no tempo que a gente quer. Quantas vezes a gente diz assim, olha, eu já nem consigo orar, porque se eu for orar eu quero brigar com Deus, porque as coisas não estão dando certo, não está funcionando. Quantas vezes a gente chega na igreja e só vê problema? E tem gente que só vê problema, espero que aqui ninguém seja assim, mas tem gente que só vê problema e diz assim, o problema é culpa do pastor, o problema é culpa do ancião. Porque o ancião ele não pode se atrasar, eu posso, mas o ancião não. O pastor ele não pode se atrasar, eu posso, mas o pastor não. A gente espera a perfeição dos nossos líderes que nunca errem, que nunca falham, que sejam um exemplo de fé inabalável. Mas o que Jesus diz na palavra dele é que nós todos devemos ser imitadores dele. Ele não diz que os pastores têm que ser imitador. Ele não diz que os anciões têm que ser imitador. Ele não diz que os líderes têm que ser imitador. Ele diz que quem tem que ser imitador? Todos. Mas a gente quer fugir da nossa responsabilidade e reclamar quando a gente não vê o outro. Ou melhor, reclamar quando a gente vê o outro fazendo a mesma coisa que a gente. E quando eu comparo essa realidade com o que... Quando eu comparo essa realidade com o que o povo vivia naquele tempo, eu começo a pensar que eu já não vejo mais tanta diferença entre a gente hoje e os hebreus naquele tempo. Só que todas as atitudes que a gente faz, tudo que a gente faz sempre tem uma consequência. E quando a gente vive uma vida de murmúrio, de reclamação, de apontar o dedo, de julgar o outro, de reclamar, a gente acaba pagando o preço. E o que foi que aconteceu com aquele povo então? Ao reclamar tanto, ao murmurar tanto? Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos pelo povo de Israel. Muita gente morreu. Se você tirar da apresentação aí, aqui vai passar. Passa para mim o slide. Muita gente morreu e muita gente parou tudo que estava fazendo para enfrentar o problema, porque o que aconteceu? Serpentes abrasadoras apareceram. E aí a gente entra em algumas características muito engraçadas, né? O verso ele diz exatamente, então o Senhor mandou entre o povo. E aí eu fico pensando, né? Olha, como é que um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mandou serpente entre o povo? Que maldade é essa? Essa maldade não combina com o Deus que a gente aprende, que a gente estuda. Ou combina? Eu acho que não. Que pai amoroso mandaria uma serpente com veneno mortal para o seu filho? Vocês que são pais, algum de vocês faria isso mesmo que para educar? Com certeza não. E aí entra uma característica muito interessante. Quando cada autor foi escrever um livro da Bíblia, ele colocava ali o seu estilo, o jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica.
E o autor que escreveu, que disse assim, que o Senhor mandou, o pensamento dele era o seguinte: tudo que acontece é coordenado e dentro da permissão de Deus. Uma folha da árvore não cai sem que Deus permita que ela caia. É assim ou não é? Então, na cabeça dele, então, Deus, por permitir a folha cair, Deus fez a folha cair. Porque se Deus quisesse que a folha não caísse, ela não cairia. E a gente então entende que quando ele fala que Deus mandou as serpentes, ele está dizendo que Deus permitiu. Onde que o povo estava nesse momento? No deserto. Onde que é o habitat natural desses animais? O deserto. Mas a proteção de Deus fazia com que nenhum desses animais atacassem e perturbassem o povo de Deus. Só que naquele momento que o povo começou a reclamar, questionar, Deus disse assim: então tá bom, vocês precisam enxergar os livramentos invisíveis que eu entrego até vocês, então eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar a minha proteção para que vocês testemunhem o que aconteceria se eu não estivesse protegendo vocês. E quando Deus retira essa proteção, as serpentes começam a atacar o povo. Na sua vida hoje, Deus tem precisado tirar a proteção dele para mostrar para você que ele está cuidando de você? Porque você tem reclamado, desacreditado e questionado o tempo dele? É muito fácil a gente julgar e dizer que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente diz que tudo é o diabo, tudo é o laí, tudo. Mas a gente não entende as responsabilidades que a gente tem. As minhas e as suas atitudes, elas têm consequências. E a gente vê essa mesma característica de dizer que foi Deus quem fez no livro de Jó. A gente que conhece a história de Jó sabe que quem foi que tirou tudo de Jó? Lúcifer. Lúcifer tirou tudo de Jó. Por que ele tirou tudo de Jó? Porque ele chegou para Deus e pediu para testar. E Deus disse sim, teste. Só que aí quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê que está dizendo assim: e Deus tirou tudo de Jó. E tudo que Deus tirou de Jó, Deus deu em dobro. Só que lendo a história, a gente vê que quem tirou de Jó foi quem? Lúcifer. E não Deus. Só que esse é o estilo que o autor, Moisés, escreve. Então, quando ele diz que Deus mandou aquelas serpentes, ele diz que Deus permitiu que as serpentes atacassem o povo. Agora, por que serpentes, né? Poderiam ser escorpiões ou diversos outros animais venenosos que vivem naquele mesmo ambiente. Só que desde o Éden, a serpente já é um símbolo e referência de Satanás. A serpente que foi amaldiçoada no Éden a arrastar o seu ventre na terra, não foi à toa. Porque quando uma serpente ela dá o bote e ela ataca alguém, essa serpente ela não ataca alguém com o objetivo de fazer você se sentir bem. Não. Vocês sabem qual é o primeiro sintoma de uma picada de serpente? Dormência. A serpente, por ser um animal rasteiro, se ela ataca um ser humano, ela vai atacar onde? Nas pernas. No calcanhar, nas pernas, nos pés. Se a sua perna fica dormente, você consegue ficar em pé? Não. O objetivo da serpente é te deixar igual a ela, no chão. O objetivo de Satanás com o pecado é te deixar igual a ele, no chão. Por isso que o pecado elimina a sua confiança. Quando nós estamos no chão, nós temos medo de orar.
Porque às vezes a gente acha que não merece. Como que nós vamos orar? Como que nós vamos falar com Deus? É impossível, não tem como. E naquele momento, o povo de Deus começou a passar por uma situação onde eles, verso 7, que diz assim: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Naquele momento, o povo de Deus percebeu que eles tinham trazido para eles um problema maior do que eles podiam dar conta. Quantas vezes na nossa vida nós não deparamos com problemas que são maiores do que a gente pode dar conta? E a gente olha para aquele problema, não vê uma saída, não vê uma solução. E naquele momento, o povo de Deus passava exatamente por isso. E isso me lembra uma história que eu quero contar para vocês. Essa é uma história minha, não é uma história de outras pessoas. Quando eu era criança, como eu comentei com vocês, eu sempre fui uma criança muito enérgica, muito ativa. Sempre gostei muito de correr, de brincar, de aprontar. Sempre. Mas eu sempre fui uma criança que gostava muito de estudar. E logo quando minha família se mudou de São Paulo para Sergipe, tinha toda aquela adaptação a uma cultura nova, a um ambiente novo. E ali eu comecei a estudar, comecei a ir para a escola. E lá na escola eu gostava demais. Todos os dias eu ia para a escola, animado, acordava cedo. Nem precisavam me acordar para ir para a escola, porque eu gostava muito de ir. Até que um dos alunos mais velhos, de uma série mais avançada, isso estava na alfabetização, tinha uns 8, 9 anos, 7, 8 anos. Até que um aluno mais avançado, repetente, que era mais velho, alguns anos mais velho, ele tinha um hábito de, durante um intervalo, ele chegava nos alunos menores, dava um cascudo e roubava o lanche. Bandido. É o bullying que a gente chama hoje, né? É o bullying. E como ele era maior e mais velho, ele se prevalecia disso. E um dos alunos e um dos meninos que ele fazia isso era comigo. E aquilo me incomodava demais, porque ninguém gosta de ser diminuído. E eu comecei a me sentir mal com aquilo ali. E comecei a não mais querer ir para a escola. Mas todos os dias pela manhã, as minhas irmãs me acordavam, meus pais já tinham ido trabalhar, as minhas irmãs me acordavam, me arrumavam para ir para a escola. E eu ia todos os dias, passava pelaquela situação. Até que, inspirado na palavra de Deus, inspirado na Bíblia, Josué que diz assim: seja forte e corajoso. Eu resolvi que aquela situação tinha que acabar. E aí naquele dia, que aquele menino, Alvinho o nome dele, naquele dia que o Alvinho veio roubar o meu lanche, quando ele pegou o meu lanche, eu olhei para a minha lancheira, e a minha lancheira ela não era de pano assim que nem essas hoje. Era uma lancheira toda de plástico, quadradinha, parecia uma maletinha. Eu peguei a minha lancheira, quando ele roubou o meu lanche, eu taquei a minha lancheira na cabeça dele. Ele ficou assim, meio perdido. Quando ele veio para cima de mim, eu fiz o quê? Corri direto para a sala da coordenação. Cheguei lá na sala da coordenação, olhei para a coordenadora que estava lá e disse: tia, como você está bonita hoje. Vim aqui passar um tempo com você, sem motivo nenhum. E aí eu olhava para a porta e via lá na porta do lado de fora o Alvinho me olhando e fazendo como? O sinal já entregava tudo. E aí eu fiquei com ela ali o intervalo todo. Quando deu a hora de voltar para a sala, eu estava indo para a minha sala, ele indo para a sala dele. E aí ele grita: na saída, eu te pego. E aí, para mim, eu não consegui prestar atenção em mais nenhuma aula daquela manhã. Quando chegou perto do horário da saída, eu cheguei para a professora e disse assim: professora,
eu tô com dor de barriga, preciso ir embora. E aí eu consegui sair mais cedo e fui embora. No outro dia, eu não queria ir para a escola. E aí era minha irmã mais velha que ia me acordar, né? E aí quando ela me acordou, eu fingi que estava mal, com dor de barriga, que não... E consegui enganar ela. Não fui para a escola. E aí quando foi no dia seguinte, de manhã eu fui na mesma desculpa, porque eu sabia o problema que me esperava. Só que quem tinha que me acordar nesse dia não era minha irmã mais velha, era minha irmã do meio. E a minha irmã do meio, se eu era uma criança enérgica, ela era o dobro. Então ela sabia muito bem quando outra criança estava mentindo. E ela sempre me dizia uma frase que é assim, ó: migué que eu já dei nos outros, eu não engulo de ninguém. O que é que queria dizer? Mentira que eu já contei para os outros, eu não acredito de ninguém. Então ela sabia que eu estava mentindo para não ir para a escola, porque quando criança ela já tinha mentido muito. E aí ela me acordou, me obrigou a ir para a escola, eu fui contra a minha vontade, choroso, mas fui. Só que eu fui relutando, né? Sem querer ir, enrolando, atrasado, saí, fui para a escola. Quando chegou na hora do intervalo, o Alvinho olhou para mim e disse assim: bom dia, senti sua falta. Você tá achando que eu esqueci? Na hora da saída, hoje você não me escapa. E aí eu fui para a sala da coordenação, fiquei lá para garantir que eu estaria seguro no meu recreio, comi o meu lanche. Depois voltei para a sala. Quando chegou perto da hora da saída, eu fui mais uma vez para a professora. A professora olhou para mim e disse: ó, eu sei que você está mentindo para ir assistir desenho. Você vai sair no horário normal. Aí eu pensei: pronto, a professora assinou minha sentença. Agora não vou ter como escapar. E quando deu a hora da saída, que a gente estava saindo do outro lado da rua, era uma avenida assim, do outro lado da rua, encostado na árvore, estava lá o Alvinho. E eu ainda indo pelo portão. E eu pensando: e se eu não sair? Ele está ali me esperando. E ele vai continuar. Eu não tenho como fugir. Se eu correr, ele me pega. Se eu ficar aqui, ele me espera. Eu não tenho como fugir. E eu não tenho como sair desse problema. Eu vou apanhar, não vai ter jeito. E aí eu fui, de cabeça baixa, nem encarei ele, disse: vai que ele não me vê. E fui, passei pelo portão, dobrei, fui caminhando assim junto da parede, com o ombro quase encostado na parede, quase um sol com a parede. Até que quando eu estou quase chegando na esquina, uma mão toca no meu ombro. Na hora que essa mão toca no meu ombro, quando eu olhei para trás, era o Alvinho. Você acha que eu esqueci? Você bateu na minha cabeça e agora você vai ver. E quando ele levantou a mão para me bater, eu só escutei um grito mais de longe, que era bem assim: ei, tira a mão do meu irmão. A minha irmã tinha percebido que tinha alguma coisa de errado e resolveu, no escondido, ir me acompanhar. E ligou: tudo bem. Ligou. E resolveu me acompanhar. Por que ela resolveu me acompanhar? Porque ela sabia que tinha algo de errado. Ela sabia que tinha algo de estranho. E na hora que ela deu esse grito, o Alvinho parou e ela veio até a gente, pegou no braço do Alvinho, deu um chacoalho nele e disse assim: não mexa com o meu irmão. Não, mas ele bateu. Ela: não quero saber. Não mexa com ele. Senão, você está muito encrencado comigo. E o Alvinho ficou com medo: desculpa tia, e saiu correndo. E nunca mais mexeu. Amigos, por que eu conto essa história?
Porque na vida a gente tem várias situações e vários problemas que a gente chega num beco sem saída e a gente olha e diz assim: o problema é grande demais para eu conseguir dar conta. Só que eu acho incrível que aquele mesmo Deus que quando olhou o povo no deserto com um problema grande demais do que ele podia dar conta, é o mesmo Deus que a gente segue hoje. E esse mesmo Deus, ele tem um hábito incrível de olhar para os seus filhos e falar assim: é grande demais para você? Então deixa aqui que eu resolvo. Deixa aqui que eu resolvo. Eu luto por você. Foi isso que a minha irmã olhou para mim e disse naquele dia: eu luto por você. Foi isso que Deus, no versículo 8, diz assim: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e todo aquele que for mordido ao olhar para a serpente viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de bronze e sarava. Sabe por quê? Porque Deus olhava para os filhos dele, olhava para o povo dele e dizia assim: ei, eu luto por você. Se o problema é grande demais para você resolver, tudo bem, eu consigo resolver para você. O povo naquele tempo não tinha como lidar com o veneno de uma cobra. Hoje, se você é picado, vai no médico, tem soro antiofídico. Até 6 horas do intervalo da picada para o atendimento, você consegue sair sem nenhuma sequela, como se nada tivesse acontecido. Hoje isso não é um grande problema. Mas naquele tempo, se você foi picado por uma serpente, morte, você tinha certeza que o seu destino era esse. Só que eu tenho certeza que hoje na sua vida, não é um menino maior e mais velho que você que está sendo o seu problema. Eu tenho certeza que na sua vida, não são serpentes que estão entrando na sua casa e atacando a sua família. Eu tenho certeza que hoje na sua vida você tem enfrentado outros problemas. E eu não preciso saber quais são esses problemas. Sabe por quê? Porque a gente não precisa ser especialista em problemas. Mas nós precisamos ser conhecedores de um Deus que Ele pega e diz para você assim: filho, eu não vou colocar uma serpente em um poste para você olhar. Eu não vou mandar outra pessoa chegar na sua vida e assumir as suas responsabilidades e cuidar do seu problema. Mas o que eu vou fazer está prometido. Está lá no livro de João, verso 3, capítulo 3 e verso 14, que diz assim, pode ler aqui comigo: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze em uma estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado. E o verso 15 continua dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, para mim e para você hoje, nos problemas que nós não conseguimos enxergar, nos problemas que nós não conseguimos tocar, nos planos que você tinha para a sua vida que não aconteceu da maneira que você queria, no casamento que precisa ser restaurado, nos filhos que seguiram caminhos diferentes do que você sonhou para eles, na saúde que tem te incomodado a falta dela dia após dia, no seu trabalho
onde às vezes as coisas são difíceis e pessoas muitas vezes aparecem mais para te atrapalhar do que para te ajudar. Nas situações simples do dia a dia, que muitas vezes se desenrolam como grandes problemas. Jesus, ele não está olhando para você e dizendo assim: filho, vem cá, não precisa trabalhar mais não, fica em casa que eu vou ir trabalhar no seu lugar. Não. Jesus, ele está dizendo para você assim o seguinte: eu quero lutar por você. Eu quero mostrar para você que não é mais uma serpente abrasadora, mas sim um Jesus ensanguentado na cruz do Calvário, que te dá vitória garantida, porque Ele conhece os seus problemas. Ele está de longe te observando e Ele sabe que no seu coração já tem algo de errado. Esse Deus, Ele não é um Deus passivo, que fica de longe vendo você se prejudicar. Ele é um Deus que Ele tem muita vontade de, se possível, descer dos céus e resolver toda a sua vida e te deixar viver num contexto perfeito. Mas Ele é um Deus que Ele respeita muito você. Ellen White diz que a incredulidade humana é capaz de limitar o poder do agir de Deus. Porque Deus, Ele nunca vai desrespeitar a sua vontade, entrar na sua vida à força e resolver o problema que você tem contra a sua vontade. Por isso que Ele espera ansiosamente pelo momento em que você levante a sua cabeça. Não porque você é vencedor, mas para olhar para a cruz e falar assim: Jesus, luta por mim. Eu não consigo mais. Queridos, de inúmeras promessas lindas que nós encontramos na Bíblia, a que fala mais forte no meu coração é de que, por mais que nós estejamos aqui andando no vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos. E Jesus, Ele não nos pede algo impossível de realizar. Jesus, Ele não nos pede algo que você não consegue fazer. O que Jesus pede para nós hoje é a mesma coisa que Ele pediu para o povo dele há tantos anos atrás. Olhe para a cruz. Ele está pronto para resolver o seu problema. Ele está pronto para alcançar a sua vida. Ele está pronto para transformar os seus problemas em histórias de vitória. Mas somente se você olhar para a cruz. Se faz parte do desejo do seu coração hoje entregar a sua vida, olhar para a cruz e deixar que Deus cuide dos seus problemas. Eu convido você para que possamos cantar juntos e de pé aquela música que diz: ao olhar para a cruz. Justificar meus erros.
chegarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Eu sou merecedor. Graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Eu sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Tua graça me alcançou. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Deus está a olhar para você e falar assim: ei, eu quero lutar por você. Eu quero resolver a sua vida, assumir os seus problemas. E quando você se vê numa situação sem saída, eu quero ser a bênção que te acalenta e te sustenta. Ele nos dá uma promessa linda, lá no livro de 2 Crônicas, verso 7, capítulo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Queridos, olhe para a cruz, erga a sua cabeça, olhe para a cruz e feche os seus olhos para falarmos com Deus. Santo, santo e grandioso Deus, estamos aqui, Pai, não de frontes baixas, mas sim com o nosso olhar erguido, porque o Senhor diz que nós temos que olhar para a sua cruz e entregar a nossa vida nas suas mãos, para que o Senhor possa entrar na nossa vida, fazer morada, resolver os nossos problemas e nos dar a vitória que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Nós estamos aqui, Pai, seus filhos, cansados da maldade desse mundo, dos problemas dessa terra e de sermos reféns do veneno do pecado que nos deixa no chão. Nós somos indignos pecadores que, quando menos esperamos, estamos nos arrastando no lamaçal do pecado. Mas nós estamos aqui, Pai, seus filhos, em sinal de humildade, olhando para a cruz do Calvário, com a confiança de que o Senhor, que não conhece a derrota, também nos concederá a vitória. Amém. É isso que nós te pedimos, não porque nós somos merecedores, mas pelos méritos de
Cristo Jesus, em teu santo e doce nome, nós te rogamos e te clamamos. Amém. Amém.